És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós hoje vamos fazer um panorama da Bíblia e nós vamos hoje estudar o livro de Samuel, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Bom, mas antes eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, tá? Então o endereço está aqui embaixo, é só você acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, a gente está sempre postando as novidades, sempre postando notícias, coisas novas, estudos bíblicos, né? Horário do nosso culto, as nossas programações. Então, nos acompanhe nas redes sociais. E toda segunda-feira nós temos uma devocional com a pastora Bruna. É um resumo da palavra de domingo. Então, não deixe de assistir. É um vídeo muito curto, é 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Então, não deixe de assistir. Toda segunda-feira no Instagram nós temos a devocional com a pastora Bruna. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o livro de Samuel, 1 Samuel. O livro de Samuel, originalmente, era um livro só, era um compilado só. Depois que veio a Septuaginta, os 70, que reescreveram, que dividiram os livros, Samuel, então, foi dividido em 2 livros, 1 e 2 Samuel. Ele vai tratar, basicamente, do processo da transição do período entre que Israel teve juízes para um período de monarquia. Agora haveria reis, né, nesse período. Bom, quero colocar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar junto comigo, esse panorama. Bom, aqui a gente vai observar que o nome Samuel é de origem hebraica, aquele cujo nome é Deus, ou aquele que ouve Deus. Então, o significado do nome de Samuel é aquele que ouve Deus, ou aquele cujo nome é Deus. A autoria não tem uma autoria declarada, a gente não conhece, não se tem, os estudiosos não se tem uma autoria do livro de Samuel. Os personagens principais. Samuel, que é a figura central da história do livro. Ana, a mãe de Samuel. Saul, que foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus através de Samuel. Davi, que foi o sucessor de Saul, foi o segundo rei de Israel, após a rejeição de Saul, considerado um dos maiores líderes da história de Israel. Depois da rejeição de Saul por Deus, então Deus foi lá e levantou um outro rei, que foi Davi. E Golias, o guerreiro filisteu que desafiava os israelitas em uma guerra, em uma batalha, e aí a gente conhece muito bem essa luta de Davi e Golias. Bom, o contexto do livro. O livro de Samuel é uma narrativa rica em história, política, fé e liderança, que prepara o cenário para o estabelecimento de uma monarquia em Israel e fornece lições espirituais e históricas duradouras, começando com o nascimento e o chamado de Samuel, passando pela transição de Israel de um estado liderado por juízes para uma monarquia e terminando com o reinado do rei Davi. O ponto principal dessa história é a transição de Israel de um estado liderado por juízes para uma monarquia. Bom, então esse é um resumo, né? É um primeiro ponto do livro de Samuel. Bom, e aí, o livro de Samuel ele vai ter 6 blocos. Tá? Então nós temos 6 blocos, nós dividimos o livro de Samuel em 6 blocos. De 1 Samuel em 6 blocos. O primeiro bloco vai falar do nascimento de Samuel e a chamada de Deus. E isso está do capítulo 1 ao capítulo 3. Bom, então, logo no primeiro capítulo, há um entrave, há uma situação que Eucana, né,
Eucana, tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina, ela podia ter filhos assim constantemente. Ana não podia ter filhos. Isso era um problema muito grave para as mulheres daquele período, porque as mulheres, ser fértil, ter a sua fertilidade, poder ter filhos, era uma coisa que era importante naquele período, né? E uma mulher que não tinha filho, algumas das vezes os maridos poderiam até devolvê-las para as suas famílias. Isso era desonra para as suas famílias. Pois bem, então, aqui a gente tem uma primeira situação. Ana, então, ela não consegue ter filhos. E ela, então, pede ajuda a Deus, ao Deus de Israel, que lhe concedesse um filho. E ela, então, tem um filho, e ela fala que se ela tivesse um filho, ela iria dedicar ao Senhor, ela ia entregar ao Senhor. Então nasce Samuel, o último juiz e o primeiro profeta de Israel. Bom, então o primeiro bloco, que é o do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai narrar o nascimento de Samuel e a chamada de Deus para Samuel. Bom, e aí a gente tem aqui alguns capítulos que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: enquanto continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. É um episódio bem marcante na vida de Ana, porque ela vai ao templo orar ao Senhor, pedir ao Senhor que lhe desse um filho, para que Penina pudesse parar de zombar dela. E aí então Eli, que era o sacerdote do templo, era o responsável do templo, ele vê Ana orando e pedindo ao Senhor, mas ela não falava em voz alta, ela não expressava isso de forma alta, né? Ela simplesmente babuceava, ela simplesmente estava ali conversando com Deus. E aí ele acha que Ana está embriagada. E aí esse foi um dos episódios que marcou, porque ela simplesmente fala: meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Muito interessante esse versículo. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ana estava angustiada, Ana estava desesperada, querendo uma situação, querendo uma resposta de Deus. Bom, então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que ele vai do capítulo 4 ao capítulo 15, do capítulo 4 ao capítulo 15, tá? Então, o que acontece nesse segundo bloco? A arca, ela é levada pelos filisteus. A gente entende que a arca da aliança foi um propósito de Deus para o povo, foi um combinado, foi uma aliança de Deus com o povo. E agora, por conta lembra que o povo vinha desobedecendo, o povo vinha cada vez mais sendo rebelde. E aí, agora, ainda estamos no período de juízes, ainda estamos no período onde que Israel é governada por juízes. Agora, então, a arca ela é tomada de Israel e é roubada pelos filisteus. Quando Canaã foi conquistada, alguns povos foram expulsos, outros foram mortos, mas alguns que foram expulsos, eles viveram na circunvizinhança, eles viveram às margens de Canaã. E aí começaram a se tomar fôlego, a se retomar, a se reerguer. Diante disso, começam então as guerras que Israel tem. Por quê? Existe um povo na circunvizinhança de Canaã
querendo retomar o seu lugar, querendo retomar a sua terra. E aí, no capítulo 4, começa numa situação em que os filisteus eles roubam a Arca da Aliança. O capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificaram-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Então, ou seja, Israel perde uma guerra. Israel perde essa guerra. E a Arca da Aliança, diante dessa perda, a Arca da Aliança ela é tomada, ela é levada pelos filisteus. Bom, e aí então a gente vai num processo, nesse bloco 2, que é a morte de Eli. Aí a arca, ela volta, o retorno da arca volta para Israel. E aí Israel começa a pedir um rei. Isso está lá no capítulo de número 8. A palavra diz o seguinte, o versículo 1 do capítulo 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Bom, aqui a gente precisa entender o cuidado, e nós como pais, e aí agora eu vou trazer uma palavra muito rápida e específica para os pais. Não é só... Samuel não tinha que só nomear os filhos dele. Samuel tinha que, desde cedo, fazer com que os filhos dele caminhasse junto com ele. E aí o que eu digo para você, pai, para você, mãe, que está me assistindo nessa hora, a importância do seu filho caminhar com você, caminhar lado a lado com você, caminhar junto com você, para que você possa ensiná-lo o caminho que ele deve andar. Pois bem, e aí então, os filhos de Samuel não deram continuidade ao processo de ser juiz ou profeta de Israel. Israel, então, pede um rei. Eles queriam um rei porque todas as nações vizinhas tinham um rei. E eles queriam um rei. Eles queriam alguém que pudesse liderar o povo. Depois dessa derrota dos filisteus, eles ficaram frustrados. E aí eles pediram um rei. Bom, e aí, lá no capítulo 9, Samuel então encontra-se com Saul. E no capítulo 10, Saul é ungido rei. O capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Bom, então, a partir desse ponto, Saul agora está liderando o povo. Saul agora é rei. Saul agora ele está comandando o povo. Pois bem, só que no capítulo 15, acontece que, nesse processo, Saul começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Saul começa a se consultar com pessoas que não eram pessoas que Deus tinha liderado, Deus tinha colocado na frente para que Saul pudesse se consultar. No capítulo 15, o título é assim: O Senhor rejeita Saul como rei. E aí o capítulo 15, versículo 1 vai dizer assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças recém-nascidos, boi, ovelhas, jumentos, camelos e jumentos. Então convocou, versículo 4.
Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disso, os queneus retiraram-se e saíram do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Bom, e aí então, Saul começa a não fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Aí, ó, o versículo 14 diz assim: Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estão ouvindo? Respondeu Saul. 15, respondeu Saul: Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Ou seja, a ordem de Deus era destruir tudo, era não trazer nada. Não trazer nada. Bom, o capítulo de número... E aí o bloco 3, o terceiro bloco, é o capítulo de número 16, quando Davi ele é escolhido por Deus. Então, o que acontece? Saul, então, ele é rejeitado por Deus. Samuel, então, ele ouve, Deus fala com Samuel e pede para que Samuel fosse à casa de Jessé. Então, ele vai à casa de Jessé. Ele vai à casa de Jessé com o intuito de sacrificar, de fazer sacrifício ao Senhor. Porque se Saul soubesse que ele estava indo para poder levantar o próximo rei, ele ia matar Samuel. Saul ia matar Samuel, porque Saul estava ganancioso, Saul queria o trono, e ele não queria sair daquele trono de jeito nenhum. Pois bem, então, o que acontece? Samuel chega à casa de Jessé. E aí, Jessé, ele faz passar todos os seus filhos. Todos os seus filhos. E aí você vai acompanhar isso aí no capítulo de número 16. Todos os seus filhos faz passar sobre Samuel. E fica faltando um, que está no campo, que está cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala: nós não assentaremos à mesa enquanto esse não vier. Quando Davi chega dentro de casa, quando Samuel encontra-se com Davi, Deus fala assim para Samuel: é esse, unge-o. Então, não teve, mas será que é esse? Não, é esse, unge. Olha o que diz lá no versículo 12 do capítulo 16. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então aqui agora, Samuel, ele fez o que Deus ordenou. Bom, o quarto bloco é a luta, é a guerra de Davi e Golias. E aí é a guerra que a gente mais conhece, né? Entre o menino Davi, entre o jovem Davi e o experiente guerreiro filisteu Golias. E aí a narrativa ela se dá numa das guerras que Saul está liderando, mas ele não consegue enviar ninguém para derrotar Golias. Golias passa 40 dias. E aí é o que eu quero chamar a sua atenção aqui, Eu quero chamar a sua atenção aqui para o capítulo de número 17. No capítulo de número 17, que é a guerra entre Davi e Golias. E aí foi uma guerra, assim, tremenda entre os dois, tá? Porque Golias se levantou durante 40 dias ali, para falar, para poder falando, zombando do Deus de Israel. E ninguém teve coragem e capacidade de ir lá e acabar com esse filisteu. Chega Davi, um menino, um jovem, e consegue, então, derrotar Golias. Bom, o quinto bloco, ele vai do capítulo de número 18 ao capítulo de número 30, e aí é o processo do reinado
de Davi. Davi começa então nesse processo a ter problemas com Saul, porque Saul começa a ter inveja de Davi, começa a perseguir Davi, começa a querer matar Davi. Mas Davi entende que Saul é o ungido de Deus e ele não coloca, ele tem algumas oportunidades de matar Saul e ele não mata Saul, porque ele entende que ele não pode colocar a mão no ungido do Senhor. Por várias situações, ele teve uma situação da caverna e que ele arranca um pedaço da túnica de Saul e depois mostra, olha aqui, ó, eu podia ter matado você. Ele não mata. Davi, ele não encosta a mão em Saul. Bom, e aí, o capítulo de número 31, e aí já estamos terminando, o capítulo de número 31, ele vai falar sobre a morte de Saul, tá? A morte de Saul e a morte dos seus filhos também, né? E aí o capítulo de número 31, versículo 1 diz assim: E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonathan, Abinadi e Maquisuaú, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros os alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tira tua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul então pegou sua própria espada e a jogou-se sobre ela. Então, o fim de Saul foi um fim trágico. Foi na batalha, ele perde uma batalha e os filisteus matam os seus filhos, e para que ele não pudesse cair nas mãos e sofrer, porque ele iria sofrer nas mãos dos filisteus, ele se mata. E aí termina o reinado de Saul, tragicamente. Bom, meus queridos, eu vou deixar aqui agora para que vocês possam acompanhar o nosso panorama bíblico que a gente costuma a colocar, né? Então você consegue ver aqui os nossos seis blocos, e aí, capítulo a capítulo, vai desenrolando a história de 1 Samuel. Bom, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero agora orar pela sua vida. Pai, nós oramos agora por essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa derramar da tua unção sobre ela, que esse estudo, Senhor, possa entrar, Senhor, na mente, no coração dessa pessoa e que ela possa se aprofundar no estudo da tua palavra, Pai. Nos abençoe, esteja conosco, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, graça e paz, eu te encontro novamente semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, aqui no canal do YouTube, para que a gente possa compartilhar de mais um pouco da palavra de Deus. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.